Pois bem, vamos agora com ele, nas ondas, é o homem. Quero saber tudo sobre a guerra, avaliação, cenário global, com ele, João Cláudio Pitillo, nosso camarada da Guerra Patriótica. Estamos em meio a uma guerra patriótica neste momento. João Cláudio, oi, Pitillo. Urza, bem-vindo. Tava com saudade de você, homem. Bom dia, estamos na área. Tava com um abraço aí para a turma aí. Saudade de você, saudade de você. Bom, estou vendo aqui, @luta patriótica. Então, continua o canal Guerra Patriótica, que é o canal original do Pitillo Fora do Ar, e você pode acompanhá-lo por este canal alternativo, o Luta Patriótica, enquanto a batalha pela volta do canal continua. 3.300 inscritos no Luta Patriótica. Então, galera, é o seguinte, já imediatamente, quem não está inscrito ainda, inscreva-se no Luta Patriótica. Ah, inclusive o logo é o mesmo, né? Você manteve o logo e tudo, né? Mantive toda a característica, meu irmão, porque o meu processo ele passou de 4 meses, estou esperando uma liminar, e agora a juíza inventou, é curioso isso, a juíza agora inventou que ela quer assistir os vídeos. Não acredito. Primeiro, você acredita que um juiz vai sentar, olha só, eles querem que eu acredite que a juíza, que trabalha numa vara aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é uma vara que tem muita demanda, poucos funcionários, é uma vara muito, muito concorrida de processo, muito assoberbada, que ela vai parar e vai assistir, vai me dar a honra de assistir meus 3 vídeos, eu com o professor Lineker e eu com o professor Rames Felipe, analisando o massacre de Gaza. E a gente, nesses 3 vídeos, nós fazemos um debate historiográfico sobre toda a história da região, século XX, fim do Império Turco-Otomano, Primeira Guerra Mundial. São 3 vídeos em momentos distintos, mas a gente analisa a história do Líbano, a história da Síria. Eu fico querendo imaginar essa juíza que assistindo meus 3 vídeos e depois fazendo um debate historiográfico junto conosco e corroborando ou não com o conceito de glorificação colocado pelo Google. Então, eu fico querendo imaginar que essa juíza, além das competências da ciência jurídica, ela deve ser uma grande historiadora e acredito que também uma teóloga, né? Uma pessoa muito, muito consciente do conceito teológico cristão de glorificação. Então, ela quer assistir os vídeos. Isso é uma coisa curiosa, porque em nenhum momento eu sou acusado de apologia a crime, pedofilia, jogo. Não, eu não passei pelo Código Penal. Eu apenas sou acusado de glorificar organizações criminosas. Só que aqui no Brasil, na ONU e em boa parte do mundo, essas organizações não são consideradas criminosas. A última atualização do processo é isso. O Ministério Público apareceu no processo, ninguém sabe por quê, ninguém convidou, mas ele se habilitou no processo, o Ministério Público Estadual. E agora eu vou revelar aqui a última movimentação deles. Procuraram o meu advogado. Tem uma parte dessa história que o meu advogado pediu para não contar, mas eu vou contar o que eu posso. Eles procuraram o meu advogado e fizeram a terceira proposta. Cláusula de confiabilidade, a cláusula de silêncio, me dariam R$5.000, uma quantia, uma fábula, né? Eu estou até com pena do Google, de eu alterar o balanço anual do Google, ganhando R$5.000 do Google. Eu estou com pena dele, porque nessa hora dos 5 mil, eu falei, não, 5 mil é covardia, eu posso falir o Google com R$5.000, trariam o canal de volta, me dariam o canal de volta, com os assinantes assinantes e seguidores que ainda restaram no canal, seguidores mais nenhum, que eles cancelaram todas as assinaturas.
mas os seguidores todos ali, que ainda restaram lá. E 5 mil retraria o canal de volta e teria uma coisa curiosa. Monetização, não, nem pensar, isso aí não. Monetizar. E eles não abrem mão dos 3 vídeos. Nossa. Aqueles 3 vídeos estão proibidos. Estão na bula, os 3 estão no índex. Uhum. Os 3 vídeos, nem pensar. Aí nós fizemos a 4ª contraproposta. Né? Qual é a 4ª contraproposta? Os vídeos, não abro mão dos vídeos, a monetização e não assino cláusula de confiabilidade nenhuma. Eu vou estar sendo censurado pela 2ª vez. Sim, claro. Porque o que eu mais quero, além do meu canal de volta e de poder trabalhar com o meu canal, é poder estampar em tudo quanto é lugar que eu venci a censura do Google. Uhum. Mais importante que dinheiro, que tudo, é eu falar o seguinte: eu venci o Google. E não venci o Google por eu, não. Venci por conta da Constituição Federal do meu país, que me permite falar o que eu falei. Sim. Porque em nenhum momento eu estava mandando que o Hamas matou. Não tem isso no vídeo. O vídeo está lá no processo e é uma análise entre 3 professores. Desses 3 professores, 2 doutores, analisando o contexto do Oriente Médio. Só que a censura privada existe, eles fazem uma censura privada. Que é curioso que essa censura é com base na política externa dos Estados Unidos. Nós temos grandes empresas Big Techs no Brasil que se tornaram empresas de comunicação também, que elas permitem que tenha um fluxo de comunicação nas suas redes, que fazem uma censura privada a partir de uma lei, a partir de um padrão, a partir de um comportamento da política externa estadunidense. Ou seja, há uma extraterritorialidade da política externa estadunidense atuando no Brasil, em vários lugares do mundo, a partir das Big Techs. Não é a partir da Embaixada Americana, não é a partir do Departamento de Estado americano e não é a partir do porta-aviões americano. É a partir das Big Techs. Elas dizem o que nós vamos poder falar ou não a partir do arcabouço doutrinário dos Estados Unidos. Então, eu falei para o meu advogado, tem uma outra parte aí que ele pediu para não revelar, que a negociação ficou dura, e eu falei, eu não abro mão, pode deixar o canal parado, eu não estou ganhando dinheiro nenhum, vou ficar parado, não estou vendendo livro, não estou vendendo placa, mas eu não renuncio a essa questão moral que é não ser censurado. Perfeito. Porque a censura caiu. Não existe censura prévia no Brasil, não existe crime de opinião e, acima de tudo, eu tenho licença de cátedra. Acima de tudo, eu tenho licença de cátedra. Eu sou professor em qualquer lugar do mundo que eu tiver. Os meus diplomas são públicos, todos eles são públicos. Então, eu posso falar, e detalhe, ainda está lá no processo. Eu mandei meu pedido para o meu advogado para botar isso lá. Como doutor, me permite a formulação de teses e conceitos. Então, se eu falei alguma coisa ali que não está abrigado em algum conceito sagrado universalmente, eu criei. A fonte sou eu. A rigor, se tinha que suspender algum canal por glorificação do terrorismo, tinha que ser a Globo, né? Globo News, né? Que glorifica Israel. Quer glorificação maior do terrorismo? Pô. Pois é. Eles podem, né, glorificar o massacre de criança, glorificar esse crime de guerra agora do navio iraniano, podem glorificar. Mauro, a guerra começa no Irã. Qual é o primeiro ato de guerra do imperialismo no Irã? O massacre a uma escola de meninas, de crianças. Aquelas que eles dizem estar muito preocupadas, que são muito oprimidos pelos ayatolás. Eles matam mais de 100 de crianças, meninas que estavam numa sala de aula. É assim, é o primeiro ato de guerra do consórcio imperialista sionista no Irã. Primeira bomba cai em cima de uma escola. Nada diferente do que tem sido feito por Israel
e pelos Estados Unidos nos últimos 80 anos. Nada diferente, nada diferente. É um padrão, mas é o que você falou. Os veículos de comunicação do Ocidente, da América Latina, os veículos de comunicação comerciais, eles sucumbiram aos seus patrocinadores, sucumbiram a todo e qualquer caráter para desinformar. O falecido Paulo Henrique Amorim dizia o seguinte: a Rede Globo ela é o que é muito mais pelaquilo que ela não dá do que pelaquilo que ela dá. Porque se aparecesse no Jornal Nacional os corpos das crianças iranianas massacradas na manchete, eu tenho certeza que a conjuntura para Israel no Brasil era outra. Entendeu? Como já é outra nos Estados Unidos, né? João Pitillo, até nos Estados Unidos a conjuntura já é outra. A popularidade de Israel desabou. Você tem hoje uma maioria da opinião pública dos Estados Unidos que apoia a Palestina, não mais Israel. E aqui se mantém. Até o Greenwald, que não pode ser acusado de ser esquerdo, o sujeito de extrema-direita, ele fala: ó, a mídia estadunidense mudou hoje em relação a Israel. A mídia mais sionista do Brasil, do mundo, é a mídia brasileira. É mais sionista do que a mídia israelense, cara. É chocante isso. Não, o Turco Carlson, o cara do MAGA, o comprador botou o MAGA, capô. Você tem republicanos contra essa guerra. Republicanos. E os jornais, tem vários jornais israelenses que rasgam o verbo, que nos informaram nos últimos anos das sacanagens do Estado sionista, coisa que a Rede Globo não quer fazer. Eles são mais realistas do que o rei. E não podemos esquecer que até pouco tempo atrás o chefe de jornalismo do Globo era um homem de descendência árabe, Ali Camelo, o Ali Camel. Não podemos esquecer isso. O compromisso da Rede Globo... A Rede Globo tem dois grandes compromissos históricos. Claro que é o imperialismo, mas a sabugice com o Estado de Israel e com a coroa britânica. O falecido doutor, entre aspas, doutor Roberto, o sonho dele era ter feito parte da corte. Ele queria ser nem que fosse o bobo, nem que fosse o lacaio da rainha, porque a Rede Globo, durante todo o tempo, transmitia posse da rainha, carruagem, aquela coisa, uma coisa brega, que a Europa já tinha refutado aquilo ali. Nos Estados Unidos aquilo não valia de nada, e o Brasil aqui, com a vida da família real inglesa. Isso me fala muito, né? Quem nós somos, a identidade que nós forjamos, política, social, cultural, ideológica, nos últimos anos, a partir do poderio dos veículos de comunicação. E nisso nós temos que saudar uma pessoa, que foi Leonel Brizola. Ele foi pioneiro nessa discussão da imprensa no Brasil, porque hoje eu não gosto de usar isso, nada que é nome em inglês eu gosto de usar. Nós temos a língua portuguesa que é muito rica. Essas notícias falsas que são hoje fabricadas sistematicamente, o Brizola foi um dos caras que mais... Eu acho que as duas pessoas mais caluniadas do mundo, Leonel Brizola e Joseph Stalin. O panteão da calúnia e da mentira é Joseph Stalin e Leonel Brizola. Hoje, inclusive, faz aniversário de morte do comandante Hugo Chávez e do marechal Joseph Stalin. Que eles estejam em glória eterna. Então, essa máquina de mentira, de sabotagem, de fabricação de notícias falsas, o Brizola foi vítima disso, estudou isso e debateu isso muitas das vezes. E a minha turma, e os mais velhos que eu no PDT, nós aprendemos a lidar com essa questão da mídia, da censura, da deturpação da realidade logo cedo. E esse debate, Mauro, infelizmente, ele se perdeu na esquerda brasileira. Eu acho que pelo fato da gente ter ocupado os espaços na internet e ter saciado, em parte, o nosso desejo de comunicação, talvez esse debate da grande mídia, da mídia burguesa, da mídia institucional, tenha declinado um pouco. Mas esse debate ainda é importante porque a televisão e o rádio ainda têm uma penetração muito grande no Brasil. As pessoas ainda param para ver Jornal Nacional, BBB, ainda param para ver essas bobagens todas, os ratinhos da vida. E como a qualidade de toda essa programação é uma qualidade ruim, extremamente reacionária, eles valorizam o individualismo, o pensamento reacionário,
um pensamento antipovo, uma vassalagem para tudo que é gringo. Isso não é à toa, mano. Isso é fábrica de fazer zumbi. Nós temos uma população, como falava o professor Darcy Ribeiro, bestializada, parada, congelada, abobada, sem a mínima capacidade de reflexão. E isso, a cereja do bolo, é uma escola que faliu no Brasil. A escola pública no Brasil, que é um projeto ser dessa maneira, ela não liberta a criança, não cria esse senso crítico, às vezes até piora a criança, e aí essa criança ela vive entre as informações falaciosas, uma educação tacanha e uma vida miserável da escala 6x1. Não é que essa pessoa vai se libertar, meu irmão. Difícil. Uma conjuntura bem difícil. E aí nós vamos perdendo as nossas identidades. Tu vai ver o brasileiro pobre aqui, beijando a bandeira de Israel dentro de uma igreja neopentecostal e achando legal massacrar o Irã. Massacrar a criança. Massacrar a criança. Pois é. Legal. Bom, senhor Pitilo, estamos completando hoje, começou sábado passado, então hoje completa uma semana do início da guerra. Balanço dessa primeira semana, por favor. Parada dura. Veja, mais de 1.300 mortos no Irã, a maioria esmagadora de civis. Os ataques, principalmente os ataques israelenses, preferencialmente são feitos a alvos civis. A ideia é terror, medo, pânico. É uma arma de vingança. Capacidade que o Irã tem mostrado de contra-ataque, de resistência, é uma capacidade fantástica e novíssima. Pouquíssimos países do sul global têm a capacidade de missilística e de drones que o Irã está mostrando. A estratégia iraniana de atacar as bases ao seu entorno tem um poder efetivo militar muito grande, mas tem um poder político maior ainda, porque compromete aquelas monarquias perdulárias, todas elas aliadas de Trump. E joga o ônus do prejuízo da guerra no colo do Laranjão. Por quê? A guerra que ele está promovendo no Irã, ela é tão absurda que tanto a CIA quanto o Pentágono vazaram a documentação de que aconselharam ele a não fazer essa guerra, por 2 motivos. Primeiro, que não há nenhum indicativo de que o Irã esteja fabricando a bomba nuclear. E segundo, que essa guerra ela precisava de uma estratégia muito bem definida para o emprego da tática de bombardeio. E que aquelas últimas manifestações que tiveram no Irã, que foram criadas de fora para dentro, ali se provou que a Revolução Islâmica tem um controle total do Estado e que existe uma unidade nacional em torno da Revolução. Uma análise que foi feita muito semelhante com relação à Venezuela. Não existem pontos de cisânia, não existem pontos de fratura que sejam capazes de mudar o status quo. Então, o ataque, se tinha esse objetivo, ele deveria ser evitado. E se o ataque fosse para acabar com a capacidade de produção de arma nuclear, também não precisava fazer o ataque, porque não existia esse intento por parte do governo iraniano. Pois bem, a gente sabe que os motivos, eu estava até agora no Faixa Livre, e professor, quais são os objetivos? O objetivo do Trump é uma miríade de objetivos. É um cara que precisa melhorar a sua imagem internamente, é um cara midiático, extremamente vaidoso, ele quer bater no peito e dizer: eu acabei com a Revolução Islâmica no Irã, acabei com a Revolução Bolivariana na Venezuela e acabei com a Revolução Cubana. É o ego que ele tem por conta das suas forças armadas. E existe também a competição com os democratas. Nós temos as eleições de meio de mandato no final do ano se aproximando, né? E temos também a questão econômica, que vai mal nos Estados Unidos, e a derrota que ele teve agora para a Suprema Corte com relação à política de taxas, na qual ele, ilusoriamente, acreditava que seria o carro-chefe da sua política externa, foi castrada.
Então, é um Trump que prometeu muito e não entregou nada. Sem dizer que ele disse que ia acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas, depois disse que ia acabar em uma semana, e ela já está indo para o quarto ano. Então, é um Trump que precisa entregar algo, e ele aposta nesse belicismo, nesse ego do estadunidense, a partir dos movimentos bélicos. Os Estados Unidos é brabo, é forte, é o maior do mundo, destruímos tudo, quebramos tudo, fizemos e acontecemos. Esse é um ponto. Outro ponto que na política externa, é óbvio que o Trump está numa cruzada muito grande contra o BRICS e contra a China e Rússia. O BRICS, porque ele tem muito medo da unificação de mercados e da proximidade intra-BRICS, principalmente a partir de moedas que não sejam o dólar. Ele tem muito medo que essas moedas sejam renminbi, que seja o rublo. Ele teme isso. Você tirar o dólar da jogada envolvendo os BRICS é aterrador para os Estados Unidos. Esse é o primeiro. Então, ele precisa diminuir os espaços de articulação da China. Quando você ataca a Venezuela, quer comprometer Cuba, quer acabar com o Irã, você acaba batendo na China, né? Uhum. E na Rússia também, mas mais ainda na China, que precisa do petróleo de toda essa região, além de ser o Irã um espaço importante de articulação da rota e do cinturão da seda. A outra questão é que o Trump, a nível de objetivos privados, negócios privados dele, da sua família e dos seus amigos, Israel é uma grande parceira, porque, em tese, né, a paz dos cemitérios iria reinar na região, a paz das vacas pastando, a partir desse contra-ataque estadunidense-israelense contra o eixo da resistência. Líbano, Síria, Iraque, Irã, tudo isso caindo, é óbvio que você diminui os atritos com o Estado de Israel, e aí o tom do ambiente de negócio, de megas empreendimentos, envolvendo petróleo, envolvendo gás, envolvendo empreendimento imobiliário, em todo aquele litoral ali, Mediterrâneo, Mar Arábico, tudo isso é extremamente sedutor para Trump, seus asseclas e os sionistas. Israel precisa melhorar sua posição geopolítica na região, porque como ele se comporta de maneira belicosa, ele acaba sendo alvo da resistência. Porque se essa Israel que estivesse aí, ela voltasse para suas fronteiras de 1947, que era o certo, e mudasse a sua política externa com relação aos seus vizinhos, estava tudo bem. Estava tudo bem. Ia poder viver tranquila, não ia ter guerra, não ia ser sua paz. Basta que Israel obedeça quem lhe criou, a ONU. Basta isso. Volta para a fronteira de 47, fica lá quietinha, cria um Estado binacional, deixa os palestinos brincar e fica à vontade que vai ter paz, concórdia, amor, beijo, carinho. Só que não é essa a proposta de Israel. Né? Israel tem a proposta da grande Israel. Então, Israel vive numa cruzada imperialista, anexionista. Isso vai dar atrito. Para que a cruzada israelense seja vencedora, ela precisa das armas estadunidenses. Então, nós podemos crer que, nesse momento, a coisa se inverteu. Não é Israel que é um porta-aviões dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos passou a ser um porta-aviões de Israel no mundo. Porque hoje, derrubar o Irã, para além dos interesses pessoais de Donald Trump, é muito mais importante para Israel do que para os Estados Unidos. Perfeito. Porque, por mais que o Irã desenvolva sua capacidade bélica, ele não vai atingir os Estados Unidos. Né? Pode ser que, em breve, construa um míssil que faça isso, mas o Irã não tem nenhuma articulação internacional para tomar o mundo, para destruir os Estados Unidos. Pelo contrário, o desejo do Irã é viver bem com os Estados Unidos, fazer grandes negócios com os Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida disso. E acredito que isso seja o desejo de todos no planeta. Viver bem com os Estados Unidos e poder aproveitar o que os Estados Unidos têm de melhor, sua capacidade econômica, e fazer negócios com os Estados Unidos de maneira honesta, horizontal. Acho que esse é o sonho de todo mundo. Que, infelizmente, não é o dos Estados Unidos. Então, ele vai, além de nos frustrando, ele vai nos matando.
Então, o Irã passou a ser o Estado mais importante na região com relação à resistência anti-sionista e anti-imperialista. Todo aquele arco de resistência que estava muito ativo há alguns meses atrás, ele foi digamos assim, uma criação em parte do Irã. Porque de todos aqueles países que entraram na linha de confrontação com o sionismo, o mais competente e o mais resistente foi o Irã. Então, o exemplo do Irã precisa ser apagado. A Revolução Islâmica, ela nasce anti-imperialista. Isso já foi um problema sério. E segundo, que o desenvolvimento do Irã tem sido marcado por autonomia, um desenvolvimento autônomo. Isso é o problema parte 2. E quando esse Irã se articula com Rússia e China e entra no BRICS, aí o problema parte 3, a casa caiu. Então, há um desejo muito grande de se destruir esse Irã, e eles não vão brincar, mano. Eles vão continuar bombardeando o Irã, saturando a infraestrutura civil iraniana, porque a infraestrutura militar está muito bem guardada. O Irã se preparou para esse momento. O Irã sabia que em algum momento ele teria que enfrentar uma guerra que ia durar mais do que 12 dias, seria uma guerra mais duradoura, e que os Estados Unidos, nesse algum momento, ficaria preso em busca de uma vitória política, militar e social. E o Irã se preparou para não entregar nenhuma das três. Perfeito. E que isso inverte a coisa. Você cria aí uma trincheira de luta na retaguarda do povo estadunidense. Porque, como a gente falou aqui no início, até os próprios seguidores do Trump estão contra a guerra. Sim. Só que o Trump ficou preso nela. Nessa uma semana, bastou para você afundar o Trump ali. O Trump agora faz o quê? Se ele não bombardeia mais, ele sai derrotado. Se ele continua bombardeando, ele continua sendo criticado. A popularidade dele não aumentou com o sequestro do Maduro e nem com o recrudescimento do bloqueio a Cuba. Então, ele enviesado por essas duas ações errôneas, ele tenta resolver tudo não vale tudo no Irã, que também não resolveu. A maior parte da população, cerca de 65%, estão dizendo que são contra o ataque ao Irã. Então, veja, o que faz esse Donald Trump há 8 meses de uma eleição importantíssima, eleição a qual, se ele perder, ele recebe aquele apelido jocoso de pato manco. É assim que os estadunidenses chamam o presidente que perde a eleição de meio de mandato. Claro, ele pode reverter daqui a 2 anos, isso não é impossível, mas, historicamente, nos Estados Unidos, aquele que perde a eleição de meio de mandato, ele... Porque você tem, Pitilo, no modelo estadunidense, o que se fala é que você tem um mandato de 8 anos, na verdade, com uma confirmação no meio, de 4. E na primeira metade desse mandato de 8 anos, você tem outra confirmação depois de 2 anos, que é a eleição que eles chamam lá de midterms. E aí, quem perde essa eleição dos 2 anos já complica a sua possibilidade de reeleição. Então, na prática, você pode ter um mandato que era para ser de 8 anos, reduzido, na prática, 2 anos apenas. 2 anos. Perfeito. Essa é a tragédia da eleição de meio de mandato. Até porque você reforma, toda a Câmara é reformada e 2/3 do Senado também são reformados. E o Trump hoje, está acontecendo um efeito com o Trump, que já não acontecia com muitos presidentes estadunidenses, nem com Joe Biden capengando, que é ter que levar o vice-presidente para votar, para desempatar questões no Senado. Porque você já teve várias votações no Senado que dá 50-50, com voto republicano contra o Trump, e aí o J.D. Vance tem que ir lá fazer o voto 51 para livrar o Trump de derrota. Ou seja, essa base, a eleição do Trump foi uma eleição
numerosa, ele chegou no cenário eleitoral com muita força e chegou no cenário político confirmado com essa força do voto, isso não se traduziu em momento nenhum uma grande vantagem para ele na seara parlamentar. Porque ele prometeu uma coisa e já mudou os rumos da sua campanha nos primeiros dias de mandato. Então ele já foi traindo, inclusive, aqueles que lhe apoiaram. Agora, deixa eu te falar, um olhar aqui, não sei se concordo ou não, mas para a gente dialogar. O que me parece é que houve uma questão da... Está ecoando aí com você, minha voz. Deixa eu fechar aqui. Pronto, fechei. Estava ecoando. Você fechou também. Então, vamos... eu fechei o seu som aí, eu abro para parar o retorno. Então, o que me parece é o seguinte, eu acho forçoso reconhecer que a estratégia do Trump na Venezuela foi bem sucedida. A lógica de decapitar o comando do país, a partir disso eu boto o país de joelho e passo a comandar, pode não ter sido integralmente bem sucedida, mas parcialmente foi bem sucedido. O sequestro do Maduro levou, e a Venezuela, de fato, hoje está de joelhos. Me parece que ele teve um erro de análise deles, né? Ele achar que isto poderia ser replicado no Irã, de que a morte do Khamenei imediatamente colocaria o Irã de joelhos. E me parece que o Irã já estava preparado para isso, e o próprio Khamenei se ofereceu em holocausto, né? Se ofereceu em sacrifício. Não me parece que houve um problema ali grave de erro de análise dele? Perfeito, Mauro, perfeito. Tanto que eles planejaram o assassinato do Khamenei lá no ano passado. Eles já tinham o Khamenei sob mira lá atrás. A dúvida é se o assassinato do Khamenei traria uma quebra da Revolução Islâmica. Aquelas manifestações que tiveram agora, aquilo iludiu o Trump, aquilo induziu o Trump ao erro, porque é o seguinte, Israel sempre quis matar o Khamenei como vingança. Entendeu? A guerra de Israel na região é uma guerra genocida, é uma guerra de vingança. Mata, do mesmo jeito que eles têm prazer em matar criança, eles matam Líbia. Para Israel não tem distinção. Agora, para os Estados Unidos, que precisava dessa questão simbólica, né? O Trump queria botar a medalha no peito, venceu o Irã, matar o Khamenei na cabeça dele, vai desencadear um processo que eu derrubo o Estado Islâmico, ou Sim. Então eu vou receber aqui naquele telefone secreto setores da sociedade do governo iraniano querendo negociar porque ficaram muito intimidados. Porque não morreu só o Khamenei, morreram outros líderes, bem menos líderes do que morreu na Guerra dos 12 Dias, que o Irã agora se preparou. Mas existe outra coisa. Tem um outro efeito na cabeça do Trump que foi maior do que o sequestro do Maduro. Porque eles sequestraram o Maduro e colocaram a Venezuela de joelhos. A Venezuela está fornecendo petróleo, está fornecendo ouro, vai fornecer minério, mas isso não deteve política interna venezuelana. Uhum. Os chavistas têm o controle do Estado venezuelano e estão acertando cálculos de que, tipo, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Até porque eles entendem que em algum momento o Trump vai passar e eles podem sobreviver a essa onda Trump e tentar emergir numa conjuntura mais favorável. Mas o que iludiu o Trump foi o efeito Síria. Quando eles golpeiam a retaguarda do Assad, quando o Assad sofre aquele golpe ali entre os seus e ele tem que sair corrido do país, e o regime Baata cai de Maduro, aquilo foi extremamente tentador para o Trump. Ele falou, bom, se na Síria aconteceu assim, e a gente tomou o país todo, tu vê que ele se orgulha de ter transformado o Al-Jolani em presidente. Sim. Eu que fiz o Al-Jolani presidente. Tu vê que ele fica dizendo aí que ele ia fazer o presidente da Síria, do Irã. Como ele já percebeu que o Pahlavi é impopular, ele já disse que o Pahlavi não pode, tem que ser outro nome. Ele vive dessas ilusões e dessas falas midiáticas que, obviamente, em algum momento, induz ele ao erro, porque afasta ele da realidade.
Quando ele não escuta a CIA, quando ele não escuta o Pentágono, quando ele não escuta os seus aliados, e ele parte para uma guerra contra o Irã, somente na conta do cálculo sionista, é claro que ele ia acabar ficando no atoleiro. E ele está. Porque ele agora está mandando dinheiro para o Pentágono, reunindo mais tropas, mais equipamento, e fala em guerra de 100 dias. Ou seja, ele vai matar muita gente no Irã, ele vai criar um flagelo na sociedade iraniana, ele vai colocar no poder, no Irã, os setores mais radicais, porque o Khamenei era moderado. A gente não pode esquecer que o Khamenei era um homem da ala moderada. Foi o homem que disse que não tinha que fazer bomba nuclear. Eu tenho certeza que o novo Ayatollah vai mandar. Porque a pressão na sociedade é muito grande. Os setores mais duros... Ele conseguiu... A sociedade iraniana estava dividida, evidentemente. As manifestações não foram pequenas. Ele conseguiu reunificar a sociedade iraniana. Né? Perfeito. Perfeito. Então, veja, eu tenho certeza que nesse momento que nós estamos aqui fazendo, nós, que não temos um pentelho das informações que chegam à mesa do Trump todo dia, conseguimos com pouca clarividência, eu nem combinei nada com você antes, mas nós já estamos aqui afinando um discurso que é meu, seu, e acredito que dessa tropa toda que está conosco aqui. Né? Sim. Como é que nós entendemos assim e ele não? É claro que ele entende assim. É claro que ele viu agora assim. Só que o que ele faz? Ele agora diz que as operações estão encerradas. Se ele falar isso, ele perdeu. Entendeu? Então ele agora vai para uma guerra com o Irã apenas para melhorar a sua saída desse conflito. Só que a melhora da sua saída desse conflito é sangue derramado de inocentes, sofrimento para a população iraniana, porque você vai destruir muitas famílias e a infraestrutura do povo iraniano, vai ter muita gente que vai passar fome, que vai ficar sem água, vai ficar sem hospital, sem escola, sem trabalho. Até você reconstruir isso tudo, isso leva tempo. Um país bloqueado, um país em desenvolvimento. Então, esse cálculo todo, o Trump vai ter que fazer. E sabe onde é que isso vai aparecer? Na mão dos democratas no período eleitoral. Os democratas, e olha, eu vou te dar uma análise curiosa disso, os setores mais à esquerda dos democratas, quando eu falo mais à esquerda, é aquele mais à esquerda bem transparente, né? quase água com açúcar, né? Mas para eles é algo, digamos assim, bem assuntoso. Esses setores mais à esquerda dos democratas acabaram ganhando força, inclusive suplantando os setores mais moderados dos democratas, que se alinham muito ali com os republicanos. Então, esses setores um pouco mais, digamos assim, dinâmicos dos democratas, essa turma, inclusive, ganhou a ofensiva dentro do Partido Democrata. Isso é um efeito Trump também. Então, ele vai ter agora uma oposição a ele mais consequente, um pouquinho mais à esquerda, né, e que tem uma linguagem um pouco mais popular. Porque aquelas manifestações do No Kings chegou antes desse inverno rigoroso, chegou a acontecer simultaneamente em 2.000 cidades. Sim. Então é curioso, né? Não é sempre que você encontra nos Estados Unidos movimentos de massa desse nível. Então há uma reação a esse Donald Trump que vai acabar isolado. Ele vai acabar isolado, mas esse isolamento, a gente tem que olhar isso como algo perigoso. Isso não pode ser visto como algo simples. Sim. Eu queria submeter a Vossa Senhoria duas avaliações. Uma de um expert russo e outra de um expert chinês. E aí, queria que você dialogasse com elas. Essa aqui é do expert russo na Sputnik. Ele avalia o seguinte: esforços conjuntos dos Estados Unidos e Israel para enfraquecer o poderio antimíssil, na verdade é o poderio missilístico, tem um problema de tradução aqui, do Irã, fracassaram. Essa é uma avaliação de um pesquisador militar russo. Você concorda com essa avaliação? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Por quê?
O Irã continua jogando mísseis e drones em Israel. Depois, Mauro, você põe aí o mapa para a turma ver como é que Israel está longe do Irã, né? E eles continuam. Essa noite, se eu não me engano, foi a 20ª onda de ataques. Os ataques continuam intensos, do mesmo jeito que o Irã continua atacando bases estadunidenses no Bahrein, no Kuwait, no Emirados Árabes Unidos. E veja, o 5º F-15 foi derrubado agora. O 5º F-15 foi derrubado pela antiaérea iraniana, coisa que no primeiro ataque o Irã só tinha abatido um avião, e agora já abateu, que a gente tenha registros oficiais, né, o 5º avião. Então, a capacidade de mísseis e drones do Irã continua ativa. Elas estão ativas para promover essa onda de contra-ataque. O calcanhar de Aquiles do Irã é a ineficiência na sua defesa antiaérea. Por quê? Você derrubar esses bombardeiros estratégicos, B-1, B-2, o B-52, esses aviões, além de uma grande velocidade, eles voam muito alto, entendeu, mano? Aí, ó, olha onde é que está o Irã, né? Aqui no centro, né? E olha Israel aqui, ó, no canto esquerdo do mapa. É longe pra cacete, né? Imagina tu disparar um míssil daqui de Teherã e cair certinho lá em Tel Aviv. Só que esses mísseis, eles vão sendo combatidos pela defesa antiaérea de todos esses países aí. Até a Jordânia usa as baterias antiaéreas dela para defender esses mísseis. Ou seja, o Irã solta 1.000 para chegar a 10. Sim. Agora, tu imagina... Agora, só para agora dizer, entre Teherã e Tel Aviv, 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Então, isso mostra uma articulação do Irã muito grande. E o Irã não dá sinais de que perdeu a iniciativa, que continua atacando. O problema do Irã é que ele não tem ainda tecnologia, e essa tecnologia ela é muito sensível, para você abater esses bombardeiros, porque eles voam muito alto, a uma velocidade muito grande. Alguns são furtivos, eles conseguem embaralhar não só o sinal físico deles, como o sinal magnético deles, né, o sinal de rádio deles. Então, é difícil. É uma tecnologia que eu acredito que só Rússia e China têm, e ela é tão sensível que é difícil para você que tem essa tecnologia, você compartilhar isso com alguém. Porque se isso cair em mãos erradas, compromete a tua defesa também. Tu vai ter que mudar todos os teus códigos. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas se Rússia e China, por que não entraram no Irã? Não é porque não confiam no Irã, mas qual é o risco de uma código-fonte de uma bateria dessa daí, né? Programa de uma bateria dessa, tão sensível, chegar na mão do inimigo, você também fica exposto internamente. E isso é muito importante, que você construa a tua tecnologia para isso, porque isso aí hoje em dia tem aquele nome tal do upgrade, né, que tu vai fazendo a partir da tua base industrial. O Irã, eu acredito que em algum momento ele vai ter essa capacidade de se defender desses bombardeiros, entendeu, mano? Só que hoje ainda não. Então isso é o calcanhar de Aquiles. Agora, eu concordo com o especialista russo quando ele fala que a capacidade de mísseis e drones do Irã estão ativas. E mais, o drone iraniano, o mais caro, custa 30 mil reais. Só que você está usando um míssil de 5, 10 milhões de dólares para destruir um drone de 100 mil reais, de 50 mil reais. E eu fui dormir ontem com uma informação, que isso é verdade, aterradora. O Trump pedindo drone do Zelensky emprestado. Se isso é verdade, é o poste mijando no cachorro. Porque quem vive na Casa Branca de pires na mão pedindo arma é o Zelensky. Agora é o Trump que está pedindo os drones do Zelensky. Isso aí é fantástico. Se isso é real, nós estamos vendo o poste mijar no cachorro. É isso aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que é um tema até que já passeamos com ele aqui por ele com o Ricardo Leões, mas eu queria te ouvir. A expectativa de nós
mortais comuns, já sabendo, né, que na Guerra dos 12 Dias essa falta de uma força aérea capaz de fazer frente a Israel, ou pelo menos minimamente combater Israel, foi o grande calcanhar de Aquiles do Irã. Para nós, mortais comuns, havia expectativa que China e Rússia, ou pelo menos um dos dois países, fornecessem aviões para o Irã. Por que eles não forneceram e como é que você prevê que isso acontecerá nos próximos meses e anos? A doutrina de defesa do Irã não passa por luta aérea. Não existe Raider. Aquilo que a gente viu, até em certa medida, nas guerras do século XX, no Oriente Médio, vimos também na África, enfrentamentos de caça, os chamados dogfight, Raiders, nós não vamos ver isso. Por quê, Mauro? Um avião desse custa 3, 4 caminhões de dinheiro. Você comprar isso aí, um avião desse é em torno de 50, 60 mil dólares, né? Milhões de dólares. Um avião desse é muito sensível, muito. Se o dinheiro que você investe num avião desse, tu fabrica uma penca de mísseis e drones que podem ser mais efetivos. Porque além de você perder muito dinheiro ao destruir um avião desse, tu ainda perde piloto, que é difícil treinar. O drone e o míssil, o cara está dentro do quartel com o joystick operando. O Irã comprou agora aviões chineses de última geração, mas eles têm, por finalidade, a patrulha das fronteiras e do céu, não a defesa ativa. A defesa ativa é para ser feita com esses mísseis e drones. Então, o Irã ele opera MiGs russos, tem comprado, e agora comprou aviões chineses. Só que você não vai jogar os teus aviões numa guerra aérea com os Estados Unidos e Israel, porque eles têm aviões muito mais numerosos em volume, eles não são melhores em qualidade, mas eles têm volume e os pilotos deles acabam treinando mais, usam mais, tem muito mais hora de voo porque tem muito mais dinheiro para isso. Entendeu? Então, tu não vai expor a tua aviação que ela pode ser usada em algum outro momento, às vezes como contenção, como barragem, por exemplo. Na hora se o Irã for atacado a nível terrestre, esses aviões vão fazer falta. Eles são muito mais efetivos num combate ao solo, como caça-bombardeiro, como escolta de unidades terrestres, proteção de unidades terrestres, do que eles estivessem ali patrulhando todo o céu do Irã. Então, estava arriscado esses aviões serem abatidos e você perder os aviões para um emprego tático muito mais sensível do que esse momento da guerra. Só que esses aviões, você comprar isso de Rússia e China, esses aviões são muito caros. Não é barato você comprar isso. E a produção russa desses aviões também está muito empenhada com a Ucrânia. Sem dizer que a Rússia assinou contratos de fornecimentos com aviões com muita gente. Então, a indústria russa, ela opera, quando você compra aviões desse nível, você faz uma previsão. Eu estou comprando 100 aviões disso. Aí eu digo para você, a minha capacidade de produção para você é de 200. 100 é meu e outros 100 eu já divido com outras pessoas aí. Eu posso te fornecer 2 por ano, 3 por ano. Eu não consigo te entregar 100 aviões de uma hora para outra. Quando esses aviões tinham uma outra aviônica, que era aquele motor a pistão, quando era queixo duro, quando não tinha aviônica no processo, você produzia avião que nem tu produzia Kombi, que nem tu produzia Fusca, aos milhares. Hoje a produção disso requer muitos componentes, inclusive sensíveis, que você tem dificuldade de conseguir isso. E aí você gastar uma fortuna num avião desse. Esse avião pode ser abatido. Você ainda perder piloto. E aí você fica com o teu sistema defensivo capenga. Como o Irã tem pouco dinheiro, ele tem que escolher. Você vai priorizar o quê? Mísseis e drones ou uma grande quantidade de aviões? Porque grande quantidade de aviões requer uma quantidade de dinheiro muito grande, uma hora voo muito elevada, ou seja, tu teria que estar colocando esses aviões no alto
constantemente manutenção, combustível, para você colocar os seus pilotos a pique total, para que ele não perca as suas aeronaves. Você pode ver que os Estados Unidos, 2 ou 3 F-15 caíram lá, se eu não me engano, no Kuwait, de maneira suspeita. Não se sabe se foi fogo amigo, se foram os drones iranianos, não se sabe. Mas você pode ver que aqueles aviões caíram, os pilotos injetaram ali, ficaram ali no chão ali e saíram de combate. Aqueles aviões você não recupera, você não conserta um avião quando ele cai. É perda total disso. E aí você vai perdendo essa sua capacidade. Quando o cobertor é curto, você tem que escolher aonde você vai colocar a tua defesa. E os aviões têm outro detalhe. Se você tiver muitos aviões, você tem que esconder esses aviões. Senão eles vão ser destruídos no solo. Você pode ser pego de surpresa. Quanto mais aviões, mais você tem que cavar, mais você tem que ter infraestrutura também para você colocar esses aviões a nível subterrâneo. E dependendo da situação, quando eles emergem, eles podem já estar na mira do inimigo, porque hoje você tem leitura de assinatura térmica. Quando você liga esse avião, dependendo de onde ele estiver, a profundidade que ele tiver, ele já pode estar sendo mapeado. Então, quando ele ganha uma velocidade já de razão para combater, ele já pode, inclusive, estar sob fogo inimigo. Os mísseis e drone não, tu vai soltando ele e vai distraindo. Então, existe contratos de entrega de aviões, tanto russo e chinês, para o Irã, mas eu não acredito que seja muita coisa. E eu também tenho certeza que a doutrina de defesa aérea do Irã hoje está muito mais voltada para mísseis e drones do que avião. O avião é uma coisa que tu tem que ir comprando e guardando, até você ter uma capacidade grande que você possa usar de maneira absoluta, com a certeza de que você está entrando no jogo para vencer. Você vê que para capturar o Maduro, os Estados Unidos usou mais de 150 aeronaves, de todos os tipos, de helicóptero, aviões, de caça-bombardeiro e inclusive bombardeiro. A Venezuela, eu não acredito que ela tenha em serviço ativo 100 aviões. Eu acredito que ela não tenha 100 aviões em serviço ativo capaz de combater essa força que os Estados Unidos jogou contra ela naquele curto espaço de tempo. Aquela operação de captura do Maduro durou 4 horas. Durante 4 horas, mais de 150 aeronaves de todos os tipos estavam sobre aquele pedaço de terra na Venezuela. Você pode ver que foi algo assim tão avassalador que nenhum avião venezuelano subiu. Nenhum avião venezuelano subiu. Porque, seja qual fosse o avião que subisse ali, ele ia ser destruído. Então, é muito mais fácil você empregar suas baterias antiaéreas, você fazer uso delas, porque elas saem mais baratas e, às vezes, acabam sendo até mais efetivas, levando em consideração que, no início da guerra, todas as bases estadunidenses ao redor do Irã, que são muitas, estavam ativas, né? Inclusive com porta-aviões ali. Perfeito. Olha, legal. Deixa eu te fazer uma outra questão. Deixa eu botar você aqui para não ficar com eco. Deixa eu fazer uma outra questão. Falei de um especialista russo e um chinês. O russo nós já falamos, agora o chinês é um tema que você já tangenciou aqui, mas queria que você dialogasse com ele. Ele dizendo o seguinte, que entrevista ontem para o pessoal do Brasil de Fato. Recursos militares dos Estados Unidos serão colocados à prova em poucos dias. A questão que esse especialista chinês diz é o seguinte, bom, nós vamos saber, essa guerra é uma guerra de estoques, nós vamos saber qual é o tamanho do estoque dos Estados Unidos nos próximos dias, e isso pode ser definidor do futuro da guerra. Você concorda com isso ou não? Concordo plenamente. Por quê? Os Estados Unidos, ele está preparando um ataque contra o Irã grande. Esse ataque, para ser grande mesmo, ele precisa usar toda a força de bombardeiros dele. Não, mas uma grande quantidade de bombardeiros estratégicos. Essas bombas que ele joga são bombas muito caras. E não são bombas que você consegue fabricar do dia para a noite. Claro que os Estados Unidos têm um estoque regular de guerra. Só que não é só a bomba. Né? Você tem que mover todo o teu pessoal, você tem que mover toda essa tua
tua força aérea para cá, e eles vão fazer aquela coisa que é chamada de rodada, né? Vem aquela vaga de aviões, jogam essas bombas todas, os aviões saem, depois tu usa os satélites para tu dar uma olhada ali e espera para ver como é que o inimigo vai reagir. E aí começa aquela coisa de produzir mais e melhor. O Irã vai responder a isso com uma grande quantidade de mísseis e drones que custam muito mais barato e que podem ser fabricados de maneira mais rápida do que os Estados Unidos é capaz de produzir essas bombas tão poderosas. Só que eu acho que a discussão não é aí quem tem mais munição. Eu acho que a discussão é quanto mais essa guerra durar, mais o desgaste do Trump é maior, se não houver uma mudança no regime iraniano. Se a Revolução Islâmica não cair, tu pode transformar o Irã num grande cemitério. Mas se sobrar uma pessoa com a bandeira do Irã e falar estamos refundando a República Islâmica do Irã, o Trump perdeu. Uhum. Então, a capacidade logística nesse momento é óbvio que o estoque estadunidense é grande. Mas os Estados Unidos usa a Europa. Os Estados Unidos ligar para a Inglaterra e falar, me manda tua munição, tudo que tem, eles mandam, liga para a França, liga para a Alemanha, como eles fizeram com Israel e como eles fizeram com a Ucrânia. Eles nunca deixaram a Ucrânia sem munição, entendeu? Talvez quem vai sofrer é a Ucrânia, né? Vão tirar as munição da Ucrânia, é capaz daqui a pouco o Putin estar sentado em Kiev. Mas os Estados Unidos, ele tem ainda uma capacidade de produção e um estoque regulador de munição grande. Eu não sei te dizer se nessa disputa entre as bombas e os mísseis muito caros dos Estados Unidos e os mísseis e os drones baratos do Irã, a gente pode fazer uma escala aritmética, porque o uso é desproporcional. Né? Uma bomba dos Estados Unidos tem um efeito muito maior na sociedade iraniana do que todos os seus mísseis e drones espalhados por toda a região. Até porque, farinha pouca, meu pirão primeiro. O cálculo do Trump é nos Estados Unidos. Você está ferrando com a vida de israelense, é do PIB. Mas o Trump ele vai ter que, em algum momento, dar uma satisfação dessa guerra. E ele não tem que apresentar nada menos do que a derrota da Revolução Islâmica. Por quê? Porque ele já matou o Ayatollah. Uhum. Ele já conquistou o rei. Mas nada que ele faça no Irã vai ser considerado uma vitória. Sim. Tudo que acontecer agora no Irã é uma vitória parcial do Irã e uma derrota total do Trump. Então, se calcular qual é o estoque do Irã e o dos Estados Unidos e traçar um paralelo, é difícil, porque são armas distintas, de usos variados, e você também aí tem a questão do cálculo social. Se for para falar, então, de logística, os Estados Unidos têm mais dinheiro que o Irã, vai conseguir se repor no cenário internacional muito mais rápido do que o Irã vai conseguir. Então, eu acho que essa pergunta ela só serve se a guerra durar 12 dias. Se for, de novo, uma guerra de 12 dias, eu quero te dizer que o Irã vai levar vantagem de novo. Perfeito. Mas o Trump fala de uma guerra de 100 dias. E fala que, inclusive, pode passar setembro. É o cálculo que ele tenta agora para esmagar o Irã. É o efeito Gaza. Eu vou reduzir aquilo lá, Gaza, e se eu não tiver a vitória política, eu coloco aquela sociedade em escombros. Eu mostro meu lado mais violento e parto para a política interna para dizer o seguinte: o Irã não tem mais capacidade de reação. Por quê? Porque esses mísseis e drones iranianos, a gente vê toda hora o Irã mostra isso está muito bem enterrado. O Irã descobriu que ele tem que enterrar isso tudo. Aqueles ataques que a gente vê nas regiões montanhosas do Irã, aquilo ali tudo virou grandes complexos de caverna, de fábrica, de bunkers. E por mais que os Estados Unidos tenham aquelas bombas, a mãe de todas as bombas, né? As bombas termobáricas, elas não conseguem ser efetivas quando você joga aquilo em região montanhosa, em região rochosa, porque aquilo ali quebra o efeito da bomba. Aquela bomba ela é muito legal para o concreto, que ela vai causando fissura a partir do calor.
Então, eu acho difícil a capacidade missilística. Esses vídeos são impressionantes, né? Os vídeos saindo do subsolo, né? Direto, olha lá. Chocante isso. O Irã, é só você ver aquelas imagens, Mauro, dos Estados Unidos bombardeando pintura de aviões no chão. Entendeu? Isso prova que a leitura que os Estados Unidos faz do Irã é uma leitura primária. Não há análise da inteligência, porque quando você vê uma imagem dessa, você tem que analisar o seguinte: você põe um satélite aí e você fica observando se os últimos dias, se essa pintura aí teve alguém que chegou perto desse avião e fez manutenção nele. Uhum. Quando você vai atacar uma base dessa, essa coisa de usar pintura, isso não é novo, não. Isso é velho. Mas como é que tu faz essa leitura? O satélite fica posicionado aí uma semana. Um avião desse, ele não fica parado aí uma semana sem que alguém chegue perto dele para fazer manutenção nele, para cobrir ele, para mover ele, para ligar ele. Quando ele tem muitos componentes sensíveis eletrônicos, você liga e testa esses componentes constantemente. Então, uma imagem dessa, que não chega ninguém perto, não coloca uma escada, tu não teve o trabalho de fazer essa leitura, né? Porque tu, para acessar o cockpit, tem que botar a escada. Se você não teve o trabalho de fazer essa leitura, não viu nenhum caminhão de combustível se aproximando, e para você fazer essa leitura, você precisa pelo menos uma semana ficar olhando isso aí. Ou seja, a inteligência dos Estados Unidos não se preocupou com isso. Ela falou, ataca, foda-se, taca fogo geral, nós vamos ganhar. Comprova que essa guerra ela não foi medida nem pesada. E isso coloca o Trump numa situação difícil, porque tu acha que quando os analistas lá no Pentágono viram as imagens de caindo bomba em tinta no chão, eles vão falar, pô, isso é mais velho que amarrar cachorro com linguiça. Uhum. Não faz mais isso. Na Segunda Guerra Mundial, tu já pintava alvo no chão. Tu já tinha tanque de plástico, tanque inflável. Isso já existia na Segunda Guerra Mundial. Né? E eles caíram nesse truque. Pode ser que tenha caído só uma vez, mas basta uma imagem dessa para tu desmoralizar todo o Pentágono. Aí tu pega tudo que existe de inteligência e joga fora. Então, com relação à tua pergunta aí a esse segundo especialista, hoje, se a guerra durar 12 dias, ela está pró-Irã. Se essa guerra durar 100 dias, a nível de material bélico, eu acho que vai ser um teste grande para o Irã, ele ter capacidade de ficar bombardeando Israel no pique que ele está fazendo hoje, por 100 dias. É um desafio. Eu não sei te responder se ele tem essa capacidade. Espero que tenha. Aí é só uma torcida vã. Okay. Tem uma pergunta aqui que ele pediu para fazer, do Mark Mornings. Mauro, pergunte ao Pitillo qual a dificuldade de bombardear um porta-aviões. Seria desmoralizante, mas parece algo improvável nesse conflito. Perdão, peraí. Desculpa. Eu tinha fechado o microfone. Fala. O Irã bombardeou os 2 porta-aviões. Os 2. O Ford e o... Meu Deus, o outro lá que foi... Peraí. Qual o nome daquele presidente americano que tomou o tiro lá no teatro? O Abraham Lincoln. O Lincoln. Os 2 porta-aviões foram atacados pelo Irã e, inclusive, eles tiveram que sair do Mar Arábico. Eles foram reposicionados no Índico. Os 2 porta-aviões foram... Sim. O problema é que esses porta-aviões hoje, eles andam com uma escolta muito grande de defesa antiaérea. Por que eles têm que ter essa defesa antiaérea? Porque eles são um navio aerodromo. E a parte mais sensível da guerra aérea é quando o teu avião acaba o combustível ou tem que se rearmar. Isso aqui serve, isso que eu estou te falando serve também para te responder por que o Irã não tem usado seus aviões. Você está lutando com o teu avião ali, tem uma hora que vai acabar a gasolina, ele tem que voltar para o solo para ele reabastecer. E nessa faina do reabastecimento, ele se torna uma presa fácil. Então, tu tem que ter esse processo seguinte, eu vou jogar 100 aviões no alto, eles vão resolver o problema e a gente consegue voltar para nossas bases abrigado.
Isso é um detalhe. E o porta-aviões também. Então, ele tem uma defesa antiaérea muito grande. Ele anda com aquela escolta dele toda e aquilo ali tudo ativo. Para evitar o quê? Basta um avião daquele ali ser acertado no convés que você paralisa todo o processo de subida e descida. Então, imagina, eu destruo uma parte do convés do porta-aviões e ele está com o avião no alto. E o avião toma gasolina e ele não tem mais o avião para pousar, o navio para pousar. Ele vai ter que injetar o avião ou procurar porto, uma base amiga. Isso seria uma derrota do caralho. Quando o Irã atacou os 2 porta-aviões, eles tiraram da região. Só que esses porta-aviões, eles se afastaram dos mísseis e dos drones iranianos, mas eles mantêm a capacidade, a partir dos seus aviões, de alcançar o território iraniano. Só que os ataques ao Irã, eles não estão sendo majoritariamente feitos dos aviões que saem do porta-aviões. Os aviões do porta-aviões americanos, eles estão sendo usados para abater mísseis e drones que saem do território iraniano. A base dos ataques ao território iraniano são dos bombardeiros B-1, B-2, que vêm dos Estados Unidos. Eles têm uma capacidade de voar dos Estados Unidos ao Irã, atacar e voltar. Eles têm autonomia para isso, entendeu? E saindo de Israel também. De lá saem caças e caças bombardeiros. Os bombardeiros estratégicos, eles têm, na sua grande maioria, saído dos Estados Unidos. Inclusive, quem colocou uma base no meio do Atlântico à disposição dos Estados Unidos foi o governo português, a base de Laje. Sim. Tinha avião estadunidense posando na base de Laje no início do conflito. Não sei se perdura. Então, Portugal tem tido um papel muito sem vergonha, já não é de hoje, papel bem sem vergonha, digamos assim, com relação aos países árabes, nessa sua sanha de apoiar os Estados Unidos. Os porta-aviões hoje, eles estão muito mais ativos com seus aviões, destruindo mísseis e drones, do que realmente participando do grosso do ataque ao território iraniano. E os 2 porta-aviões foram atacados pelo Irã e se retiraram da área. Quase 11h30 da manhã, quero... Opa, deixa eu fechar aqui o Pitilo. Mas tem mais 2 questões para você, Pitilo, se você autorizar. Régio Oliveira, Grandes Mauro e Pitilo, uma aula dessas, bicho, e grátis. Obrigado, Farol Brasil. Eu tenho a seguinte questão para você. Eu vi uma entrevista do Aragic, não sei se assim se fala, o Abbas Aragic, acho que foi a CBS, lá nos Estados Unidos. Incrível, né? Está dando entrevista lá nos Estados Unidos, está disputando a opinião pública lá. Em que ele fala o seguinte, ele muito tranquilamente, ele fala: estamos esperando as tropas dos Estados Unidos aqui, estamos esperando a invasão por terra. Como está essa... O Trump já disse que ia invadir por terra, que ia botar tropa no solo. Depois o Mark Rubio falou que não, de jeito nenhum. Como é que você vê? E, de fato, né? Não há na história militar país ocupado apenas por bombardeio. Você só ocupa o país com tropa terrestre, né? Então, como é que você vê esta questão lá na guerra? Mauro, por uma questão logística e política, o último grande envolvimento de tropas estadunidenses em terra foi o Iraque. Né? Nem no Afeganistão, da onde os Estados Unidos saíram de lá humilhado, o envolvimento foi tão grande. No Afeganistão foi por mais tempo, mas em quantidade de tropa, o Iraque foi maior até por conta da coalizão de países que os Estados Unidos formou para invadir o Iraque. A experiência do Iraque, somada do Afeganistão, foi extremamente aterradora para a doutrina militar estadunidense. Então, eles reescreveram essa questão da bota no solo, e os Estados Unidos ele foi girando as suas atividades sempre para operações de unidades de comandos, operações especiais, pequenos grupos, e quando você tem um terreno amistoso, você coloca uma base ali. E essa base ela tem que estar sempre associada a um poder local.
Depois dessa experiência Iraque e Afeganistão, eles fizeram isso na Síria, naquela parte da Síria que eles ocuparam lá durante muito tempo e roubavam o petróleo. Fizeram isso na divisa entre Síria e Iraque e fizeram agora na divisa entre o Irã e o Iraque. São bases de helicóptero, e são bases muito voltadas para coleta de informação, para trabalho de inteligência, para treinamento de forças assimétricas amistosas. E essa experiência com os curdos, com o Estado Islâmico, com os jihadistas, isso foi rico para os Estados Unidos desde a guerra do Iraque. Então, hoje, a proposta dos Estados Unidos para a região é: apoia Israel para fazer o trabalho de terra, a gente compra aqui as nossas milícias próprias, como foi o HTS e o Estado Islâmico, ora eles são nossos amigos, ora a gente briga com eles, a gente mantém o caos aqui a partir dessas unidades mercenárias que a gente pode comprar. A gente compra, treina, daqui a pouco a gente vira inimigo deles, porque tem que ser assim. O jogo dos Estados Unidos na Ásia Ocidental sempre foi isso. Fabricar inimigos a todo momento e pintar o quadro do terror, do caos, de um local onde não tem paz, um local onde todos são inamistosos, todos são perigosos, e isso é por causa do Corão, isso é por causa dos muçulmanos. E aí você tem toda aquela propaganda midiática e cultural bem reacionária a partir desse caos que você mesmo provoca. Então, os Estados Unidos ele tem operado na região comandos, unidades especiais que fazem de tudo, tanto de guerra assimétrica como de operação de bandeira falsa. O que os Estados Unidos fez na Síria, aí ele se associou à Turquia, foi feito junto com a França, a Inglaterra, foi sabotar todo aquele processo de paz na Síria e corromper metade das forças do Assad, e a outra metade, além de ter corrompido, ele exterminou também. A metade ele comprou, a outra metade ele matou. E ele promoveu o Jolani ao homem que iria governar a Síria, um homem que não se sabe nem onde Jolani nasceu. Sírio ele não é. Inclusive, ele tem vários documentos, vários nomes, é uma pessoa criada pela CIA, né? É uma figura da CIA ali na região. Então, o que os Estados Unidos têm para oferecer, em última instância, ao Irã de guerra terrestre é reutilizar os curdos com aquela velha temática do Kurdistão e os curdos que são servis aos Estados Unidos no Iraque e trazer jihadistas da Síria e jihadistas do espaço pós-soviético para você criar um Estado Islâmico parte 2 na fronteira Iraque e Irã. Por que na fronteira Iraque e Irã? O Iraque, o seu Estado Nacional foi destruído. O Iraque ainda não comanda todo o seu Estado Nacional. Tem partes do Estado iraquiano que estão na mão dos Estados Unidos e outras que estão na mão ainda dessas milícias curdas. E como as Forças Armadas iraquianas foi toda destruída e decapitada, eles não têm nem força mais para retomar a integridade do seu território e expulsar os Estados Unidos de lá. Eu acredito que agora, com a destruição das duas bases americanas no Iraque, isso vai ajudar a tirar eles de lá. Mas veja, a embaixada americana no Iraque, ela é um grande quartel blindado. Ela é um grande quartel blindado. Ela se tornou quase um pentágono da região ali no Iraque. E dali se produz muita coisa, tem muita arma, se conspira 24 horas nessa base dentro do Iraque, contra a Síria, contra o Irã, contra o Líbano. Então, a proposta deles, e já começou isso, o treinamento e o recrutamento de curdos para atuar na fronteira noroeste do Irã. A qualquer momento, eles vão lançar uma penetração no território, criando ali um estado fantoche ali e uma possível celeuma com o Irã. Tanto que o Ansarullah no Iêmen já disse que ia mandar tropas e várias unidades sudanesas também já se dispuseram a lutar do lado do Irã, junto com os iemenitas. Ontem, o comandante das forças Akhmat da Chechênia colocou à disposição boa parte das suas unidades Akhmat que, se houver uma penetração no território iraniano,
eles vão para o Irã lutar em defesa do Irã. Isso foi uma ordem do comandante das forças Akhmat, que é um homem do Kadyrov, né? Um cara, e eles se caracterizaram na guerra da Ucrânia não fazer reféns. Agora, e a questão do Azerbaijão, né? Parece que está aumentando o conflito entre Irã e Azerbaijão nesse momento, né? Pois é, o Irã já informou tanto o Azerbaijão e a Turquia que não foi ele que bombardeou a região e pediu que o Azerbaijão fizesse a sua leitura telemática e pedisse informações a outros países que o Irã prova que não foi ele que bombardeou. E a Turquia já sabe que não foi bombardeada pelo Irã. Do mesmo jeito que a Inglaterra já sabe, e tornou isso público, que não foi o Irã que bombardeou a base no Chipre. E o Azerbaijão está no mesmo pacote. O Irã ontem protocolou um documento. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: as forças do Azerbaijão não vão fazer nem cosquinha nas forças do Irã. Então isso aí é uma coisa do Aliyev, é uma coisa aí isso é muito mais para agradar os Estados Unidos do que de fato seja uma ameaça para o Irã. A ameaça em terra para o Irã é essa parte noroeste dos curdos. Inclusive, ontem nós vimos uma informação confirmada em vários canais árabes que uma unidade de Delta Force dos Estados Unidos, que chegou nessa região, ela foi emboscada por grupos da resistência iraquiana e tiveram que se retirar. Não conseguiram sentar praça ali. Então, nós temos que observar que, talvez, em conjunto com a nova onda de ataque dos Estados Unidos, essa parte da fronteira iraniana, que tem sido a parte mais castigada pelos bombardeiros israelenses, e foi por ali que os israelenses penetraram na Guerra dos 12 Dias, vários comandos do exército israelense penetraram aí por dentro do Iraque, na Síria, e plantaram unidades de drone e unidades de interferência no radar iraniano aí. Eles entraram em terra. Na época se divulgou várias imagens de unidades de operações especiais israelenses dentro do território iraniano. Quando o Irã descobriu isso, mandou para lá forças gigantes, botou todo mundo para correr, destruiu tudo, varreu. Os equipamentos que os israelenses plantaram aí foram, em parte, responsáveis pelo apagão inicial na defesa antiaérea iraniana. Aqueles 20 minutos de bobeira foi, em parte, com essa penetração israelense aí, que eles levaram caminhões de drones para dentro dessa fronteira iraniana, que ela é complexa por conta do Iraque, pela destruição do Estado iraquiano, entendeu? Então, se você tiver hoje uma operação terrestre no Irã, ela pode contar com unidades de comando estadunidense. Mas aquela coisa de um grande exército americano penetrando por terra, não, ainda não. E quando é que a gente vai saber que isso vai ocorrer? O exército americano ele vai ter que fazer mobilização e recrutamento. Né? Você não vai conseguir, com as suas unidades que você já tem na região, conseguir penetrar no território iraniano. Você vai ter que trazer tropas dos Estados Unidos. E aí, se a gente vê navios de tropa, tal, a gente pode falar, olha, tem um processo aí em andamento. Só que o problema é, você tem que desembarcar essas tropas. Para você desembarcar essas tropas, você precisa de uma cabeça de praia. E essa cabeça de praia hoje, com a capacidade de mísseis e drones, o Irã não permite ainda que se crie essa cabeça de praia no seu litoral. E se essas tropas vierem andando por dentro do Iraque, elas já vão sofrer ataque das forças iraquianas dentro do Iraque também, ou seja, pode como ali. Então, o cenário ainda não é favorável a grandes vagas de tropa em território. 3 países que eu queria terminar com você falando sobre... O som sumiu. Perdão, eu fui fechar você e fechei eu. Então, eu queria terminar com 3 países dos BRICS, tá? Índia, Rússia e China. Índia. Teve uma história esquisita do Modi telefonando para o Netanyahu. A Índia está numa posição estranhíssima
né, eu diria até que favorável aos Estados Unidos e Israel, e teve esse episódio do navio. Né? Veja a distância que há entre esse trechinho aqui, o estreito entre o Sri Lanka e a Índia, e o Irã. É longe pra cacete esse navio. Foi para antes de começar a guerra, esse navio de guerra iraniano estava lá na Índia, a convite da Índia, para um exercício lá deles, e aí quando estava voltando foi atingido aqui, ali no estreito, ali pertinho do Sri Lanka, foram mais de 100 mortos, 60 feridos, e para completar, os Estados Unidos cometeram mais um crime de guerra que deveriam ter socorrido os sobreviventes, não socorreram, nem a Índia. Quem acabou socorrendo foi o Sri Lanka. Então, pegou muito mal. Inclusive, eu mostrei mais cedo aqui uma reportagem da mídia chinesa, da Global Times, aqui, ó, descendo o cacete na Índia. Tá? Descendo o cacete na Índia. Tem algo inusual na mídia chinesa. Como é que você vê o papel da Índia? O Modi é um reacionário de marca maior, né? O Modi é um cara... A gente sabe que a suástica vem da Índia, né? O Modi era um cara que poderia pendurar a suástica na testa que não teria problema. Mas o Modi, veja, ele só não está sentado no colo do Trump porque o Trump instituiu aquela política de taxas contra a Índia e aquilo ali empurrou a Índia de volta para o colo dos russos e dos chineses. O desejo da Índia é que eles recebessem o investimento que os Estados Unidos faz na China. Mas o Trump já tirou isso de jogada da Índia. E a referência ainda comercial, por mais que o Trump tenha o sonho de destruir a China, o Trump precisa muito da China. Então, a relação na região ela vai evidenciar Pequim-Washington, não Nova Delhi-Washington. E o que o Modi fez? O Modi correu para Israel, não só pela afinidade ideológica com o Bibi, mas o que ele fez? Ele se colocou à disposição de Israel para que Israel seja o facilitador dessa Índia junto de Trump. Quando o Trump fechou a porta na cara dele, ele correu no melhor amigo do Trump, falou, pô, eu estou aqui à disposição, eu ajudo, tal. Porque, veja, se essa Índia, que hoje conseguiu resolver os seus problemas fronteiriços e políticos com a China, se essa Índia cumpre minimamente o seu papel de neutralidade total com relação à guerra no Irã, ela vai estar fazendo um favor ao Irã tremendo. Só que há uma relação muito grande entre essa Índia, né, o sistema de segurança indiano e Israel, quanto do Paquistão. Entendeu? O jogo nessa parada aí é que a Índia é antítese ao Paquistão. E isso interessa a Israel. Então, essa Índia ela se tornou contendora do Paquistão e facilitadora de Israel. O que o Modi quer no meio disso aí? Ele, na briga entre Estados Unidos e China, ele queria ele estar ali. Na briga entre Israel e Paquistão, ele queria ele estar ali. Então, na briga entre a Europa e o Irã, ele queria ele estar ali. Ele queria tirar vantagem dessas contradições regionais. O papel da Índia, dentro dos BRICS, a nível comercial, é excelente. É excelente, excelente para o Brasil, é excelente para o Irã, excelente para... É tão excelente para o Irã que ele convidou o barco do Irã para lá desfilar. Eles têm relações comerciais vigorosas, até melhores do que a expectativa. Agora, os interesses econômicos e geopolíticos da Índia na região, porque a Índia tem se tornado um grande produtor de armas e quer ser um exportador de armas. A Índia já colocou à disposição vender arma para Israel. A Índia gostaria de ser uma grande vendedora de armas para o Ocidente. A Índia gostaria de ser uma grande fornecedora de metal mecânico para o Ocidente. Então, vai sinalizando aos interesses da Casa Branca, aos interesses de Bruxelas. Dentro dos BRICS, comercialmente, a Índia tem um grande papel. Agora, na região, o papel da Índia é muito semelhante ao papel da Turquia. Muito semelhante. Né? Eles sinalizam para todos os lugares, roda, 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 cai no colo do imperialismo. Eles sinalizam para todos os lugares.
O único lugar que eles não sinalizam é para o campo progressista, o campo anti-imperialista. Eles vão no colo de todo mundo. O Brizola chamava o Moreira Franco de gato angorá. Isso. Porque o gato angorá, aquela coisa, aquele cabelo branco, o pessoal fala assim, o Brizola chama o Moreira Franco de gato angorá por causa do cabelo branco. Não, é porque o Moreira Franco ele sentava no colo de todo mundo. Do PDS, da Arena, do PCB, do MDB, de tudo, do PDT, do PT, aonde tu chamasse o ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, ele se aliava. Depois ele botou esse apelido no Garotinho. O Garotinho é que nem uma bola, ele não tem lado, está sempre rodando. O Brizola botava esse apelido jocoso. Então eu quero te dizer que o gato angorá e a bola é a Turquia e a Índia, que acreditam que podem construir políticas regionais de força. Sim. Nós não podemos esquecer que esses dois países eles têm um passado de força, de império, de conquista, e que pós-Primeira Guerra Mundial, esses impérios se fragmentaram e pós-Segunda Guerra Mundial eles continuaram como países em desenvolvimento, fudidos pelo imperialismo. Então eles acreditam que agora não, mas do pós-guerra, que o mundo teve a dinâmica da Guerra Fria, que eles podiam ganhar do lado soviético e ganhar do lado capitalista. E agora eles continuam achando que podem sinalizar para o Ocidente como mediadores de um conflito. E o que eles têm para oferecer para o Ocidente? Não, a gente não vai para o lado progressista, a gente vai estar sempre aqui com vocês. Vocês têm que ajudar a gente. Uma covardia que foi feita contra a corveta iraniana, que estava desarmada, que tinha acabado de desfilar na Índia, tem as imagens desses marinheiros desfilando na Índia, foram socorridos pelo Sri Lanka. Mas ela foi bombardeada em águas indianas. Nenhuma nota do governo indiano. Tanto que a corveta iraniana foi rebocada para o porto do Sri Lanka, os corpos foram recolhidos pela Marinha do Sri Lanka, a corveta foi rebocada, vai ficar custodiada pelo Sri Lanka. Inclusive, eu vi o governo iraniano até falando que havia a possibilidade de fazer reparos no porto, lá no Sri Lanka, se ela podia voltar. E o Sri Lanka já falou que vai guarnecer os corpos de todos que eles resgataram. Você vai lembrar que na Segunda Guerra Mundial, quem bombardeava navio e deixava as pessoas à mercê da água eram os nazistas. Eram os submarinos nazistas que faziam isso. Porque os submarinos aliados, quando eles bombardeavam um navio nazista, fascista, eles, quando não podiam socorrer, eles jogavam botes e iam embora. Jogava bote e ia embora. A lei do mar é essa. Por mais que o inimigo seja odioso, você já viu aquela frase? Ninguém fica à deriva, ninguém fica ao mar. Isso é uma coisa do marinheiro. Tu atacava o navio do inimigo, mas tu jogava bote. Se tu pudesse, tu socorria e prendia ele. Ou então, se você não pudesse socorrer, tu jogava bote e informava. Navio tal, pedindo socorro no endereço tal, e tu ia embora. Então, o socorro internacional vinha. O governo americano sabia que era uma corveta desarmada, sem contramedidas, com alunos, aquelas corvetas de alunos, de pessoas que foram desfilar, que não possuíam armas, sabia que ela ia demorar para chegar no Irã, que ela não iria fazer diferença na guerra, mas covardemente tucaiaram o navio e bombardearam ele. Agora eu quero te dizer o pior, os Estados Unidos estavam participando desse evento também na Índia. Ou seja, eles mataram pessoas que estavam desfilando com eles. Isso é de uma sordidez, isso é de uma canalice, sabe, que me espanta, porque a gente não espera nada de bom dos Estados Unidos, mas não é os Estados Unidos. Aí é o comandante desse submarino, que aí a decisão é dele, não jogar os botes, não socorrer e escolher esse tipo de alvo. Entendeu? Esse cara não é herói, não. Esse cara é um canalha, um sujo, pilantra. Ele está no mesmo nível do aviador que bombardeou a escola das crianças. Está no mesmo nível. Não, estamos acumulando, né? Crime de guerra sobre crime de guerra dos Estados Unidos. É impressionante. Claro. O outro país é a Rússia. Manchete do Washington Post agora. Nesse instante, autoridades
estadunidenses dizem que a Rússia está fornecendo informações de inteligência ao Irã para que este ataque forças americanas. Em tom de escândalo, esta manchete, e eles continuam aqui. Este é o primeiro indício de que outro grande adversário dos Estados Unidos está participando da guerra. É importante levar em conta que o Washington Post hoje não é mais o velho Washington Post. Hoje ele é propriedade da Amazon. O jogo político-editorial do Washington Post é outro hoje. É bem diferente, por exemplo, do jogo político-editorial do New York Times, mais alinhado com os democratas. Como é que você vê? Bom, esta informação e qual o objetivo desta manchete também? Não só a Rússia como a China, depois do sequestro do Maduro, a Rússia e a China tomaram um se liga. Sabe? Aquele se liga, aquele pulachão que tu ganha pela nuca, assim, porra, se liga, para de vacilar. Eles tomaram um se liga porque eles viram que o Trump não estava de brincadeira e que o Trump estava disposto a minar todas as bases de apoio de Rússia e China na América Latina e na Ásia Ocidental. Então, nem Rússia nem China vão lutar frontalmente contra os Estados Unidos hoje. Nenhum desses dois governos querem lutar contra os Estados Unidos, porque isso desencadearia uma guerra mundial. E é óbvio que os europeus vão ficar do lado dos Estados Unidos. Né? Então, não é hora. Nem Rússia nem China estão preparados para uma guerra mundial contra todo o Ocidente, contra o Ocidente Unido. Não é hora. Nem Rússia nem China tem cadeia hoje, logística, para enfrentar uma guerra dessa. Até porque a América Latina é dos Estados Unidos, a África é um espaço em disputa, a Oceania vai ficar entre Japão e Austrália, que está do lado dos Estados Unidos, metade da Ásia está na mão dos europeus e Estados Unidos, a Rússia e a China ficariam isoladas numa parte do planeta onde tem poucos recursos. Isso se você não quiser escalar para uma guerra nuclear. Então, numa guerra convencional, hoje Rússia e China teriam muita dificuldade para se articular por conta das cadeias de produção. Tanto que o que Rússia e China faz hoje é o que ampliar os seus comércios com países parceiros para que eles possam ter múltiplas cadeias comerciais e vai chegar o momento da guerra, ele não faltar comida na mesa deles. Até porque essa Rússia que está aí não tem nada a ver com a União Soviética. Né? Então ela já não tem mais a capacidade industrial nem de mobilização da União Soviética. Mas eles decidiram que o Irã não pode cair. Veja, a parceria militar Venezuela e Rússia continua. Inclusive, a Rússia tem armamento para entregar na Venezuela por essas semanas aí. E em tese, está tudo confirmado. Entendeu? A Venezuela não está podendo vender petróleo para eles. Só aqueles navios legais que estão podendo comprar, frota cinzenta. Mas o fornecimento de armamento para a Venezuela, em tese, está. Inclusive, tem uma fábrica do AK-47 que opera na Venezuela. Não podemos esquecer isso. Vendendo fuzil para o mundo todo. Sim. Então, Rússia e China têm algo valioso para entregar para o Irã que o Irã não tem. Informação em tempo real das bases americanas e da movimentação de armas dos Estados Unidos. Quando os primeiros bombardeiros saíram lá dos Estados Unidos, o Irã foi avisado. Tanto que o número de autoridades mortas foi pouco. O Ayatollah morreu porque ele decidiu se utilizar. Foi uma escolha dele, não ir para abrigo. Ele foi avisado. Vamos sair, vamos para o abrigo. Ele falou, não. Essa frase dele falou, todo o país estará sob abrigo? Não. Então, chegou a minha hora. Ele, com 86 anos, foi a escolha dele. Era a melhor oportunidade que ele tinha para se martirizar, morrer como mártir. Por que ele tomou essa decisão agora e não tomou antes? Porque antes ele não tinha sido avisado. Rússia e China não avisaram. Mas agora, todas as autoridades iranianas sabiam que os bombardeiros estavam vindo. Por isso que eles tomaram uma série de medidas defensivas e poucas lideranças foram atingidas. Poucas lideranças foram. Inclusive, o Irã agora tomou a medida de morreu o comandante tal. O Irã não informa se morreu ou não.
para deixar na dúvida. Vê que eles falaram que o Ahmadinejad tinha morrido, o Ahmadinejad apareceu depois na rua aí dando beijo em todo mundo, aquela coisa que eles usam muito na Coreia. Morreu, não sei quem, parece. Então, hoje, a maior força que Rússia e China estão dando ao Irã é, primeiro, a capacidade tecnológica. Os americanos, para pegar aí os drones iranianos, estava chip, antena, tudo feito em Moscou, tudo made in Moscou. E aí falaram do envolvimento russo na guerra, esse é o primeiro ponto. Segundo, que é o fornecimento de informações de tempo real. Então, o Irã ele está conseguindo se antecipar a alguns ataques porque ele tem informação real da chegada das vagas de bombardeio e da movimentação de aviões no solo israelense. E isso está tirando não só o efeito surpresa desses ataques, como está minimizando o efeito desse ataque em solo. Porque o Irã já conseguiu avisar, inclusive vinha um bombardeiro e pela trajetória dele, eles conseguiram avisar lá num bairro e esse ataque produziu somente 10 mortes. Sim. E que se o Irã não tivesse essa informação, poderia ter produzido mais de 100. Então isso, obviamente, está causando uma ira muito grande nos Estados Unidos e Israel, porque você agora tem que recalcular. Quando tu liga o teu avião lá nos Estados Unidos, a China já está avisando o Irã, ó, na base do estado tal, lá tem os bombardeiros, inclusive está dando a informação e a classificação. Ó, na base tal tem um avião tal, a capacidade de bomba dele é tal, ele está se movendo, vai chegar aí em tantos minutos e pela trajetória do voo ele pode ir para tal local, se prepara aí. Essas informações são preciosas, né? São informações muito preciosas para quem está no escuro, né, mão? Porque o Irã não tem ainda a capacidade de visualização satelital que tem Rússia e China. Então, isso, obviamente, está causando uma ira. Mas por quê? Os Estados Unidos já faz isso com a Ucrânia. Os Estados Unidos informam em tempo real a movimentação das tropas estadunidenses na Ucrânia. Então, a Rússia só está devolvendo. Sem dizer, claro, que o Irã é um grande parceiro. A gente não pode esquecer que 2 ou 3 dias antes da guerra, Rússia e China estavam fazendo manobras navais no Estreito de Hormuz junto com o Irã. Sim. Não, essa... Deixa eu fechar aqui. A outra pergunta era sobre a China, você já respondeu, né? Acho que esse é o cenário desse momento. Essa é uma questão. Então, essa é a principal presença de Rússia e China na guerra, no fornecimento de informações ao Irã. Nossa, João Cláudio Pitilo, quase meio-dia. Vamos almoçar, cara. Vamos almoçar, tá na hora. Eu sou gordo, obrigado, né, cara? Gordo, se não come, emagrece. E precisa manter o shape, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, camarada. É sempre uma maravilha a tua presença aqui. Sempre uma maravilha. Meu irmão, olha, o convite para vir aqui é muito legal. Muito obrigado. Beijo grande a você. Eu estou lançando o livro novo. Vou vir aqui para lançar o livro aqui. Manda um beijo no coração do Jones Grande. Queria falar aqui para a turma aqui que eu estou com um canal novo lá, o Luta Patriótica, me ajuda. E lá no Instagram também, no @Guerra Patriótica, me ajuda lá. Eu estou brigando na justiça pelo canal, fiz um outro canal aí para a gente não ficar fora do ar, me ajuda. Outra coisa que eu quero falar, mal, que eu estou tocando a campanha lá com o João Carvalho de ajuda a Cuba, e nós já compramos, já temos o dinheiro todo para o material para o Centro Fidel Castro Ruz. Hoje, o companheiro João Carvalho está comprando todos os materiais do Centro Fidel Castro Ruz e o dinheiro excedente nós vamos comprar de medicamentos. E estamos planejando levar a Cuba na segunda quinzena de maio. Por que levar a Cuba? Porque nós não conseguimos enviar isso para Cuba. O bloqueio é tão grande que até para você transportar esse material tem que ser por meios próprios. Então, a nossa doação, a minha e a do João, é ir a Cuba. Nós vamos pagar a passagem do nosso bolso e vamos lá levar esse material. E já quero aproveitar para fazer um convite para você e para o Johnny Manuel ir com a gente nessa missão. Boa. Entendeu? Ir com a gente nessa missão. Acho que seria legal.
uma transmissão do Farol Brasil direto de Havana, imagina, rompendo todo o bloqueio possível e imaginário. Está o convite feito aí, e seria legal a gente levar a nossa solidariedade em loco. Claro, solidariedade não precisa você estar lá no país, claro que não. Falar de Cuba já está ajudando a romper o bloqueio, mas se puder ir, seria legal, que a gente vai lá levar esse material. É uma viagem curta, 4, 5 dias no máximo, que nós não temos dinheiro, e também temos que trabalhar aqui no Brasil. Mas a ideia é ir lá, no ano que se completa 100 anos de nascimento do Fidel, diante de todo esse bloqueio atroz, de todas as ameaças, nós vamos lá levar o material para botar a impressora do Centro Fidel Castro Ruz de novo para funcionar, para que ela possa poder voltar a reproduzir todo o acervo do comandante Fidel Castro e disponibilizar isso gratuitamente para o mundo todo. Para o mundo todo, sem cobrar nenhum centavo. Entendeu? Então, esse recado, e está feito o convite aí. Olha, tá aqui o Luta Patriótica, então você pode se inscrever, 3.350 inscritos. Vamos embora, vamos chegar. Na próxima vez que o Pitillo vier para cá, não admito ele entrar aqui com menos de 5.000 pessoas inscritas. Por favor, inscrevam-se. E vão, claro, além de ouvi-lo sobre os temas do cenário geopolítico, vai ter o lançamento de livro. Você falou de Cuba, ainda bem que você lembrou de falar, porque eu tinha me esquecido. Vou falar aqui de uma iniciativa agora do camarada Rubio, o Lucas Rubio, tá? Que ele está então participando, e ele virá aqui, acho que ou semana que vem ou na seguinte, está programado, já está marcada a vinda dele aqui, que é a 19ª Brigada Internacional, 1º de maio, de trabalho voluntário e solidariedade com Cuba. Então, é uma brigada que acontece, será a 19ª, mas ela acontece, portanto, há já outras edições, mas agora tem um caráter especial. Então, a brigada vai ser entre os dias 26 de abril e 9 de maio, e você pode participar, sim, da brigada. Vou colocar aqui o link, você pode participar da brigada, tá? Lucas Rubio está à frente da organização, tá? Eu vou botar o link aqui, tem nessa imagem, mas aí não dá para pegar o link na imagem. Estou pondo aqui o link para você, se quiser se inscrever na brigada ou ter mais informações, tá? Então não deixe. Solidariedade a Cuba, fundamental nesse momento. É nós, não serão eles que vão, não vai ser governo, não vai ser nada. É a mobilização ativa em defesa de Cuba que é chave agora. Fala. Mauro, já que tu vai receber o Lucas aí, você não esquece de pedir para o Lucas contar a história. Como é que eu e ele, óbvio, conseguimos tirar a primeira foto da história por um celular do camarada Kim Jong-un na parada militar. Manda ele contar essa história aí. A primeira fotografia tirada por uma pessoa de telefone celular na parada militar na história. Manda ele contar essa operação aí, que foi a maior operação de guerra do mundo. Conseguimos a foto que ninguém tinha. Manda ele contar essa daí. Perfeito. Perfeito. Já anotei aqui, irei perguntar. Obrigado, Pitillo. Bom fim de semana para ti. Obrigado, meu irmão. Vamos acompanhar a guerra esse fim de semana, evidentemente, né? Valeu. Vamos sim. Estou à disposição. Obrigado pelo carinho. Beijo grande. Beijão.